Olá, vamos entrando, boa noite. Boa noite, vamos entrando, é um prazer ter vocês aqui de novo. Toda quinta-feira nós estamos ao vivo, às 20 horas. Hoje nós vamos trazer um assunto bem interessante, que é de interesse de todos nós que estamos vivos, que temos família, né? Oi, Carlinhos, boa noite, Soraya, Cris, vamos entrando, gente. Bom ter vocês aqui, muito bom. Oi, Mafalda, vamos entrando, turminha do curso de Curar o Curador. Bom ter vocês aqui. Essas aulas, essas lives que eu faço, em geral, são umas aulas, né? Porque são matérias que a gente lida muito e ensina muito nos nossos cursos de constelação. E eu tô fazendo um treinamento online que eu chamo de Curar o Curador, porque nós, como facilitadores, precisamos ter esse trabalho nosso, né? Esse trabalho nosso participativo, né? Nós precisamos olhar para as nossas questões reais, olhar para a nossa família, olhar para o nosso pai, para a nossa mãe, para essas histórias que fizeram de nós o que nós somos hoje, né? Então, muito desse tema de hoje fala dessa primeira escola, que é a família, né? E oi, Milena, oi, tudo bom? Entra aí, querida. Ficou livre a entrada até o terceiro módulo, porque até o terceiro módulo a gente dá as questões mais básicas, né, da constelação, que é família, que é relacionamento, que é o campo energético, né, morfogenético, isso tudo nós abordamos. Depois do terceiro módulo, nós começamos a aprofundar em organizacional, em atendimento individual, em saúde, em outros temas, que aí fica mais difícil para quem não conhece, para quem nunca viu. Mas agora no meio do ano nós vamos começar um novo curso e aí eu vou abrir novas turmas e aí vocês vão poder entrar, tá bom? Eu devo avisar vocês com antecedência. Eu queria também que vocês separassem duas cadeiras, tá? Deixem próximo de vocês duas cadeiras e uma almofadinha, se possível, porque nós vamos fazer uma dinâmica hoje bem especial, né? Para a gente entender um pouco essa questão de reverência a pai e mãe. Também eu quero deixar vocês abertos para alguns questionamentos, algumas perguntas, porque eu sei que cada família é uma família diferente, tem uma cultura diferente, tem uma história diferente, né? Um processo. E então, se vocês tiverem alguma pergunta, na medida do possível que eu olhar para cá, eu vou responder. Se não der para responder a todos e passar, oi, minha Tereza querida, Lordelo, amiga, irmã de caminhada, de constelação, de cinesiologia. É um prazer ter você aqui. E, na realidade, assim, esse movimento que nós vamos fazer é importante e também, se eu não puder dar resposta para todos, bora lá, Tê. Vocês podem deixar jurássicas. A Tereza está dizendo que nós somos jurássicas, porque nós somos pioneiras no Brasil na constelação e na cinesiologia. Nós somos amigas há mais de 30 anos, né? Então, é muito tempo de estrada juntas, caminhando e fazendo coisas pertinentes com pensamento nesse dar amor, né? Nessa doação de passar esse conhecimento que a gente adquiriu e que é belíssimo, né?
tanto a cinesiologia como a constelação, elas se casam perfeitamente porque elas trabalham dentro do mesmo campo, com o mesmo objetivo: ir até a causa das situações e dar ao ser uma consciência diferenciada, de forma cognitiva, para que ele possa modificar a vida dele para melhor, fazer novas escolhas positivas. Porque senão a gente fica, como eu disse na última live, a gente fica meio dentro do cercadinho, né? A gente fica aprisionado. Bom, então eu quero falar desse tema que às vezes é muito debatido, muito comentado, mas eu acho que nunca é demais. Sempre tem alguma coisa que você não captou na live do outro, que o outro não falou e que eu vou falar, né? Uma live, uma pessoa, um constelador, em geral, completa o outro, complementa o outro naquilo que vocês precisam saber. Esse é um tema meio polêmico, muitas vezes, essa questão da reverência. Muita gente não entende por que nós reverenciamos. E quando nós reverenciamos até profundamente, quando eu falo profundamente, é quando você se ajoelha diante dos pais e faz uma reverência de encostar até a cabeça ao chão. Por que nós fazemos isso? Na realidade, esse ato, para mim, é um dos mais importantes dentro da constelação. Dentro do campo sistêmico, digamos assim. Porque para mim a constelação é sistêmica e constelação familiar é uma das modalidades dentro da constelação sistêmica. Nós temos educacional, nós temos saúde, nós temos organizacional, estrutural, várias outras, né? Individuais com bonecos. Então existem várias formas de você fazer constelação. E a familiar é uma delas, mas a familiar é a base de todos nós para tudo que nós fazemos nessa vida. Para o nosso trabalho, para as nossas relações, para a nossa vida no dia a dia. Então, eu vejo que, assim, o pai e a mãe, na realidade, eles são um portal. Eles são um portal que abrem para você as portas dessa existência que você escolheu viver aqui e agora. Então, assim, mas eu não escolhi viver, eu não escolhi essa família. Sinto muito te dizer isso, mas você escolheu sim. Isso é uma ressonância. É muito complicado que em uma hora não vai dar para eu dizer tudo, né? Isso a gente fala nos cursos. Mas, na realidade, quando nós reverenciamos aos pais, nós estamos reverenciando a vida que nos foi dada, que nos foi ofertada gentilmente por esse casal que se tocou de uma forma diferenciada. E quando um casal junta e se toca dessa forma diferente, às vezes brota. E quando brota, nós nascemos, né? Nós somos brotos dessa relação. E assim é toda a natureza. Toda a natureza é assim. Nós não somos diferentes. Somos diferentes na estrutura, mas não somos diferentes na forma. Então, eu pude nascer e eu pude experienciar um papel nessa encarnação, nessa superfície aonde eu estou, seja na Europa, seja na Ásia, seja no Brasil, não importa, somos seres humanos, né? Todos temos família, todos temos problemas, todos temos uma consciência, mais espiritualizada, menos espiritualizada. E isso faz com que toda a nossa forma de agir no mundo se altere. Não tenha a menor dúvida disso. A conscientização e o entendimento dos processos que nós vivenciamos, que nós compartilhamos, que nós recebemos de nossa família, na realidade, tem um fator primordial para a minha evolução aqui nesse planetinha. Então, vai depender da minha compreensão a respeito do que eu estou vivendo, do que eu vivi, do que eu aprendi,
que vai mudar os meus atos, as minhas atitudes e a tomada de responsabilidade por aquilo que eu vou fazer, por aquilo que eu faço, né? E essa responsabilidade, quando eu consigo fazer essa reverência a pai e mãe, quando eu consigo tomar a vida, porque receber a vida é uma coisa. Eles me deram a vida, então me dão tudo, eu tenho tudo, me super protegem, passam a mão na minha cabeça para tudo. O que acontece com esse ser humano, coitado? Fica fragilizado, fica impedido de crescer. Culpa do pai e mãe? Não é culpa do pai e mãe, é falta de consciência. Falta de consciência do ser humano. Então, ser pai e mãe não é fácil também, porque pai e mãe estão crescendo, estão evoluindo como nós, né? Eles são maiores do que nós, diante deles nós somos pequenos, literalmente pequenos, porque eles vieram primeiro do que nós somos cria deles, né? Nós somos um apêndice deles, praticamente, porque somos feitos das células, e isso geneticamente tem uma força. Bom, eu posso viver a vida inteira apontando para papai e para mamãe, porque ele é isso, porque é aquilo, porque não me deu isso, porque faltou aquilo, porque a vida inteira eu posso fazer isso. É uma escolha. Certo? É a escolha que eu tive de ficar na vitimação. E aí, eu vou crescer? Dificilmente, né? A não ser que eu entenda o processo vivenciado, que eu tome a vida e não só receba, porque, veio aqui e me deu essa bala, eu vou tomar a bala. Veio aqui e me deu um presente. Veio aqui e me deu um carro. Mas eu não fui buscar aquilo que eu quero. Eu não tomei posse dos meus recursos, dos meus talentos, das minhas capacidades, e que também herdei dos meus ancestrais. Então, esse tipo de consciência é que nós precisamos ter. Selene, mas eu fui adotado, eu não sei quem é pai nem mãe. Desculpe, você não sabe, você pode dizer para mim que não tem pai e mãe, mas você tem. Você pode não conhecê-los. Você pode não saber a procedência, mas você não é filho de chocadeira. Você foi filho e gerado dentro de uma barriga. Um homem amou essa mulher, inseminou essa mulher e essa mulher gerou um fruto que foi você. Agora, o que você faz com que isso que você recebeu é que faz toda a diferença na sua vida. E é isso que nós temos que reverenciar. A reverência é um agradecimento. E você ter a consciência do valor da sua vida é outra consciência. E é por isso que nós precisamos trabalhar pai e mãe. As pessoas dizem, de novo vou ter que olhar para isso? Sim, você vai ter que olhar tantas vezes quanto você fala, que saco ter que fazer isso. Porque se você fala assim, é porque tem algo ainda não resolvido dentro de você. E quem revira os olhinhos e faz isso é criança. Então você ainda não adulteceu. E o que você vai fazer com isso? Você vai levar isso para as suas relações, para os seus afetos. Você vai fazer mais do mesmo, né? Bom, eu comecei a falar aqui, eu fiz um roteiro das coisas que eu queria falar para vocês, mas eu entro no embalo que saio falando. Existe um ditado muito interessante que é assim: não importa o que eles te deram ou como eles te deram, importa o que você faz com o que eles te deram. Então, a responsabilidade da minha vida e o que eu faço com o que eu tenho hoje é responsabilidade minha. O que isso vai gerar para o meu futuro também é responsabilidade minha hoje, porque amanhã eu vou colher o que eu planto hoje, né? Agora, se eu ficar olhando para pai e mãe e culpando ele a vida inteira, eu não vou chegar lá amanhã. Eu não sei o que será do meu futuro, nem se eu estou no meu lugar no momento presente, que é uma outra coisa muito importante que eu quero falar sobre isso.
Bom, então não adianta eu ficar apontando o dedo para aquele que não me deu o que eu gostaria de ter, para aquele que não me dá como eu gostaria. Importa é que você tem que adultecer. Se seu pai e a sua mãe ainda não adulteceram, é um processo consciencial, evolutivo da alma deles. Porque nem todo mundo vai evoluir da mesma forma, né? Então, o que é evolução, gente? É consciência. Consciência fala de compreensão, de aceitação, de acolhimento, de entendimento. Porque você pode ouvir, mas não escutar. Você pode ver, mas não. Você pode olhar, mas não ver, né? E aí a pessoa diz assim: você viu? Aí você diz: viu o quê? Você olhou, você estava lá, mas você não viu. Você só olhou, mas não prestou atenção, não conscientizou, não percebeu, não introjetou. E isso é que é importante. A Tereza está falando aqui, quanto mais acusa, mais fica igual. Exatamente. Até postei no outro dia no Instagram uma cobra, né, rodeada pegando o rabo e falando assim, eu reclamando dos meus pais e eles reclamando de mim, daquilo que eu aprendi com eles. Então, assim, fica aquele ciclo vicioso, né? Quanto mais eu resisto, mais as coisas persistem. Então, eu resisto a aceitar, eu não tenho escolha e eu não me sinto merecedora de fazer coisas diferentes, né? Na realidade, o que eu ganhei nesse corredor, que eu vejo a família como um corredor. Quando você coloca pai e mãe, até eu já mostrei isso aqui num cartaz, quando você coloca pai e mãe atrás de vocês, você tem avô e avô, avô e avó, avô e avó, e vai num corredor sem fim nessas duas famílias. Nesse canal aqui, no centro, eu vejo um corredor. E esse corredor, para mim, ele tem uma coisa muito mais cósmica, digamos assim, do que essa família. Então, nós temos uma função. E a função é da alma, é uma função evolutiva. E é pessoal e intransferível. Então, assim, vai ficando aí, Tetê, porque você também tem muita coisa para acrescentar, né? Porque a Tetê está dizendo assim, quanto mais a gente foge da consciência, da tomada de consciência, de perceber as coisas, mais aquilo vai se apresentar para nós. Porque essa é a dinâmica. As coisas vão se repetir até você dizer, agora eu entendi. Oh, nossa, demorou, hein? Quer que desenhe? Ainda existem essas brincadeiras assim, né? Mas pai e mãe tem uma função muito importante na nossa vida, né? Pai é aquele que nos norteia para o mundo, né? E mãe é aquela que nos educa, que dá a educação, que dá os princípios básicos da nossa vida, éticos, digamos assim. Gente, eu não tô falando da função pai e mãe, eu não tô falando de gênero, né? Porque eu tô falando da função que cada um exerce dentro do campo da família. E eu tô falando isso porque muitas famílias hoje têm formatos diferentes, né? A vida mudou muito, hoje tem outras coisas que são mais permitidas, casamento de iguais, que adotam filhos, que têm filhos de barriga de aluguel e tudo mais. Mas existe dentro desse campo familiar, sempre existe uma função, né? Um talvez represente o pai e outro represente a mãe. Mas na realidade, a família... O que é uma família? A família são dois seres que se juntam e fazem brotar uma horta, né? Então isso pode gerar frutos. Uma árvore, né? Ela é polinizada, né? Existe essa coisa. A gente acha que não tem frutos, mas tem. Elas embaixo, as raízes se dão as mãos, as raízes se tocam, né? E existe uma coisa de campo. No outro dia eu vi uma árvore com um galho, né? O galho vivenciado, sem
raiz, mas abraçado por uma outra árvore. E eu vi também uma pesquisa de um geólogo, se não me engano, onde ele mostra esse encontro das raízes embaixo da terra. Então, nós pensamos que as coisas estão flutuando, né? Que nós estamos flutuando e não temos essa ligação. Mas nós temos ligação com tudo, com todos, na realidade. Nós somos um. E a família, ela vem numa perpetuação de cultura, de linguagem, de linhagem, de valores. Nós somos reflexos direto dos nossos pais. Não adianta você dizer, eu sou bem diferente. Não, nós temos muito deles. Nós puxamos, herdamos muitas coisas deles, mas nós temos escolha. E a escolha é um direito que se chama livre-arbítrio. Então, se você quer entender o que é um livre-arbítrio, é isso, é o seu poder de escolha. Você não vai negar a sua procedência, você não vai negar a sua linhagem, você não vai negar a sua cultura, os seus valores, aquilo que você recebeu, aquilo que eles passaram, todas as histórias que eles passaram para que essa família se perpetuasse pelo mundo, né? Então, nós temos histórias muito antigas. Nós não temos noção de toda a nossa cultura, toda a nossa bagagem transgeracional, digamos assim. Mas, na realidade, nós somos reflexos direto daquilo que nós aprendemos na primeira escola, que é pai e mãe. A forma deles serem, a forma deles viverem, a forma deles se relacionarem vai trazer para nós um funcionamento no nosso dia a dia como filhos, como marido, como mulher, como um ser evolutivo diante desse universo de vastas informações, né? Nós temos muito. E eu me lembro quando eu fui para outra escola da 3-in-1, quando era da 3-in-1 ainda, e que eu fui para Califórnia, e que foi a primeira vez que eu tinha saído para fora do Brasil, eu nunca tinha ido, e naquela escola eu tinha 30 pessoas de vários lugares do mundo, que eu fui fazer um instrutor. E foi tão interessante, né, como nós nos relacionávamos com uma facilidade tão grande, apesar de sermos culturas diferentes, nós tínhamos um mote em comum. Nós tínhamos uma técnica que nos atraiu e nos juntou como uma grande família e que nos junta até hoje. Porque existem várias escolas de cinesiologia pelo mundo inteiro, mas o processo é um só, é dar àquela pessoa, ao cliente que te chega, a tomada de consciência, para que ele possa entender os valores, desativar o estresse dele, para que ele possa enxergar melhor. E não é diferente na constelação, não. A constelação faz exatamente isso. É colocado, o fenômeno vem, nos mostra aquilo que estava oculto, da mesma forma que as informações do teu sistema corporal celular passa para nós, para o facilitador e para o cliente, para que ele tenha uma tomada de entendimento aonde que está o emaranhado dele, aonde que ele está em lealdade, o que que ele está repetindo e o quanto que aquilo pesa para ele hoje e de que forma ele pode sair disso, qual é a melhor solução para ele. Isso são situações vivenciadas nesse programa. Então, na realidade, nós temos no pressuposto que os pais amam os filhos, né? Eles fazem o melhor que eles podem pelos filhos. Então, não é às vezes o que eu quero. Às vezes eu quero um pai mais presente, eu quero um pai mais amoroso, eu quero um pai menos rígido. Mas ele faz isso por quê? Do jeito dele, por amor. Né? Então, assim, nós atraímos essa família exatamente para aprender algo que a nossa alma ainda tem deficiente, né? No nosso HD externo,
eu já falei sobre isso na outra live. Nós temos muitas memórias, né? Das nossas culturas, das nossas vidas, da nossa essência, digamos assim. Mas a nossa essência, ela está em evolução. E essa evolução é a consciência. Isso é uma tomada de postura, né? Diante do mundo. Bom, então, muitas vezes os pais escondem as dores dele, as histórias tristes, as situações dolorosas, para que os seus filhos não sofram, para que eles poupem seus filhos dessas dores que eles já passaram. Mas isso não adianta muito, né? Como a família é a nossa primeira escola e nós temos antenas, radares, né? E entramos nessa sintonia fina com as coisas que nós precisamos elaborar, melhorar em nós, ressignificar dentro de nós. O equilíbrio e a ordem dos personagens de uma família, ou mesmo a falta deles, podem influenciar e muito a nossa evolução, o nosso comportamento nas nossas relações no futuro. O pai, na realidade, ele não é necessariamente tendo que ser visto uma figura como autoridade, né? Mas sim de autoritária, digamos assim. Ele não é a figura autoritária, muitas vezes, às vezes seja. Mas essa imagem da autoritária, do autoritário, às vezes é confundida com autoridade, né? E ele, dentro da casa, ele pode ser autoridade máxima, porque ele é que provê a família, ele é que banca tudo, às vezes a mãe não trabalha. Hoje em dia não existe muito isso. Hoje em dia as famílias, elas têm uma parceria muito grande. O homem e a mulher trabalham, eles dividem as coisas familiares, os afazeres, digamos assim, não são só da mulher, não é vista como doméstica. Muito embora as mulheres acabam carregando muito desse fardo, do educar, do criar os filhos, da alimentação, de ver a comida, de ver a roupa, de ver o lanche, de ver tudo, né? E ainda ter que trabalhar fora. Existem muitos homens, e às vezes por culpa até das mulheres, porque as mães é que educam. Então, se uma mãe não ensina um filho a lavar um copo, a lavar uma louça, a fazer um mercado, né, a ajudar nas tarefas da casa, com a sua própria roupa, com a sua própria disciplina de higiene e tudo mais, então ela faltou no legado de mãe, né? Na função mãe, digamos assim. E faz com que esse menino, por exemplo, não esteja preparado para a vida. E aí, quando ele casa, a mulher começa a cobrar dele porque ela está sobrecarregada. E isso, às vezes, é um motivo para muitas separações, não tem a menor dúvida. Essa parceria de hoje muda o campo da constelação? Não e sim. Então, respondendo a sua pergunta, o que pode mudar? Pode mudar de que, não na postura pai e mãe, porque a função do pai é nortear o filho para o mundo, para a vida, para o trabalho, para a sociedade, para as coisas do mundo. E a mãe, ela tem mais essa função de educar na ética, na disciplina, na organização, né? Essa coisa mais básica, mais ética, né, mesmo. Agora, em comportamento de postura, de lugar, aí sim. Porque tem muitas mulheres que tomam a frente do homem. As mulheres estão tão yangues, né? Elas estão tão fazedoras, né? Que elas às vezes esquecem dessa função esposa, namorada, né? E aí ela passa para um outro lugar. E aí eu vou falar sobre esses lugares, porque isso traz um emaranhado muito grande, porque também às vezes existe uma projeção.
né? Às vezes essa mãe, ela teve um pai ausente, ou ela teve um pai que abandonou na infância, ou ela perdeu um pai cedo, e ela teve que ajudar em casa, ela teve que ajudar a mãe a criar os filhos, ela teve que ajudar, às vezes, a arrimo de família. Então, assim, ou ela recebeu pouco desse pai, foi um pai ausente, que ajudou pouco, e o filho ou a filha, às vezes, ele ocupa um lugar que não é dele, quando ele se acha, né, maior do que o pai ou que a mãe e toma um lugar do outro e toma a frente da família, que na realidade não é dele. A família é do pai e da mãe, eles são filhos. Então, eles saem do lugar deles, de filhos, e passam para um lugar que não é deles. O que está acontecendo? Inversão de valores, e ele fica fora do lugar dele. Bom, então eu vou entrar mais nisso daqui a pouco. Eu estava falando dessa figura paternal, né? Da função do pai. E a mãe, às vezes, influencia nessa máscara, né? Porque a mãe, às vezes, sobrecarregada com os filhos e com tudo mais que ela tem que fazer, ela pode passar para o filho essa figura de autoritária do pai, quando ela diz assim, por exemplo, quando seu pai chegar, você vai ver o que vai te acontecer. Eu vou falar para o seu pai o que você fez. E isso faz com que ela coloque o pai numa imagem para o filho que às vezes não é real, né? E a gente vê isso muitas vezes nas constelações, quando o filho tem um afastamento desse pai, por exemplo. Isso não chega a ser colocar um contra o outro. Não é bem isso que ela está fazendo, não é isso que eu estou querendo dizer. Seria mais uma forma dela ganhar uma autoridade ou mostrar para o filho que ela não está sozinha para educar, né? Quando esse pai às vezes é ausente ou às vezes trabalha muito, chega tarde, né? Nós temos isso, questões que pai nunca abandonaram a família, sempre trabalharam muito para dar tudo para a família, mas são vistos de uma forma ausente, com pouco afeto, com pouco carinho. Então fica uma criança carente dessa força do homem, dessa força de referência masculina, digamos assim, para o menino principalmente. Bom, dependendo dessa referência e dessa forma como é trabalhado o que eu falo do pai, o que eu falo da mãe, o que eles brigam, a discussão, por exemplo, por poder ou porque ele não fez, isso é um espelhamento de casal que tem as suas características e bases nos seus campos familiares. Então, com certeza, o que eu vivi vai espelhar na minha forma de me relacionar. Por exemplo, a ausência de um dos pais, né? O abandono, digamos assim, né? Porque hoje nós temos muitos pais separados, muitos filhos de pais separados. Vai depender, porque o que acontece é o seguinte, pai e mãe se separam. Mas pai não se separa de filho, nem mãe se separa de filho, porque a família não se desfaz. Uma vez unida, e quando você tem um filho, isso é forever, gente, separa sempre. Não adianta você nem querer olhar para o fulano e nem querer olhar para... ou fazer alienação parental, né? Falar mal do outro, botar o outro para baixo, não deixar ver final de semana, começar a impedir. Para quê? Usar o filho como uma arma contra as suas questões mal resolvidas, afetivas, que você está espelhando sobre o seu parceiro. Porque às vezes não é com o seu parceiro que você está brigando. Às vezes ainda é com o seu pai que você está brigando, com a sua mãe. Então, se você teve um pai ausente, você vai cobrar do seu marido o que seu pai não te deu. Então, nós temos que ter muito cuidado com esses espelhamentos. Por que que nós temos que reverenciar pai e mãe? Por que que nós temos que trabalhar pai e mãe na nossa vida? Né? Acolher essa força
de pai e mãe. Ah, mas Selene, eu não sei nem quem é o meu pai. Minha mãe foi uma noite de verão, um beijinho na boca, na praia, bimba, teve um filho. Sim, ela pode nem saber, podiam estar drogados, mas o universo sabe. E se você reverenciar este homem, pode ser até que num momento qualquer da sua vida, você dê de cara com ele. Porque eu já tive muitas constelações de isso acontecer. Que é uma coisa fantástica. Vocês nem fazem ideia, né? Bom, outra coisa também é quando você tem maus tratos em família, né? O pai que bate muito num filho ou bate na mãe. O que pode acontecer aí? Pode acontecer de um filho querer proteger a mãe. Nesse momento, o que ele faz? Ele pode sair do lugar dele. Sim, você teve uma mãe ausente. E se eu tive uma mãe ausente, é a mesma coisa. Eu vou projetar do mesmo jeito. Não importa, porque é uma carência básica, visceral, né? Quando você perde, você está sempre com um buraco, até que você acolha aquela dor e aquela vida que foi dada, mesmo que ela tenha sofrido por isso. Se a mãe morre no parto, você pode se sentir culpado o resto da vida e nunca querer ter filhos. Se a mãe abandona, você vai possivelmente até abandonar o seu marido. Ou se a mãe saiu de casa porque arranjou e tinha outros amantes, por exemplo, né? Virou uma mãe ausente que foi viver a vida dela e nunca mais olhou para os filhos e os filhos ficaram com o pai. O que um filho, não estou dizendo que todos vão fazer isso, mas eles podem olhar para isso para incluir a mãe. De que forma nós honramos pai e mãe? Ou honramos, e eu vou falar mais sobre isso, que são as exclusões, são as ordens do amor. Nós incluímos aquele que foi excluído fazendo mais do mesmo. É essa a função. Mas nós fazemos porque queremos? Não. Nós queremos o pertencimento. Nós queremos pertencer àquele núcleo. Nós queremos saber que essa mãe nos tomou. E de que forma nós podemos trazer a mãe para perto? Fazendo o mesmo que ela faz. Ah, Selene, mas como que é isso? Eu tô no meu casamento. Aí você vai observar como você está no casamento, né? O que você está fazendo no casamento? De que forma você trata? De que você cobra? Então tem muitas nuances. Não tem uma receita de bolo, tá, gente? Eu tô falando das características que a gente vê nas constelações o tempo todo. Outra pergunta aqui é, mas como eu posso sofrer pelos outros? Isso é justo? Não sei. O que é justo? O que é justiça? Você está falando de que tipo de justiça, né? Você não sabe que está fazendo isso, mas você vai atrair, você vai entrar em sintonia com uma dor deste campo, que é exatamente dentro desta dor, digamos assim, que você chama de injustiça, que você veio para aprender alguma coisa, que você veio tomar para você um grande conhecimento, um grande aprendizado. Existem várias formas da gente crescer e da gente evoluir. Uma é vivendo a dor, passando por ela, até você entender. Outra é olhando, observando, prestando atenção, conscientizando de formas, várias formas, o que eu posso escolher para a minha vida e de que forma. E isso chama-se, é uma palavrinha muito simples, aceitação. Quando eu aceito as diferenças, quando eu aceito o que meu pai fez, quando eu aceito o que a minha mãe fez. Se eu não aceito, eu estou excluindo. E se eu excluo, o que acontece? Um emaranhado. Isso vai me emaranhar no sistema e vai me jogar exatamente naquele ponto que eu preciso aprender. Como reverenciar pais que abandonaram? Da mesma forma que você reverencia pais que não te abandonaram. A função desse pai e dessa mãe foi botar você no mundo.
né? Aí você vai dizer, ah, mas eu sou carente até hoje porque eu não tive pai e mãe. Mas você teve amor. Alguém cuidou de você. E se alguém não cuidou de você, você tem que abraçar a sua criança. É você que tem que tomar a sua criança. E não ser criança a vida inteira. Você tem que tomar sua criança e tem que dizer para ela: eu tenho orgulho de você. Eu nunca te abandonei. Eu sempre estive ao seu lado. Porque a sua essência não te abandona. Ela nasce com você e morre com você. E a essência, ela tem toda a verdade dentro dela. Ela tem todo o conhecimento universal. Ela é cósmica. Ela é onisciente. Ela sabe. E isso você não pode negar. E aí você tem que abraçar a sua criança e dizer para ela: agora comando eu. Agora eu estou no comando. E agora eu cuido de você melhor do que eu sempre cuidei, cada vez mais. É uma forma, é um movimento. Você pode fazer isso com uma almofada, por exemplo, e lembrar de você pequeno, em momentos em que você percebeu de forma cognitiva, aí você tem que trabalhar a sua parte cognitiva. De que forma você ajudou você naquele momento em que não tinha ninguém para limpar o seu machucado, que não tinha ninguém para te dar aquela comida, ou para te dar aquela água, ou para te ensinar a andar de bicicleta, ou seja lá o que for. Então, você vai, se eu fiz isso, se eu fiz aquilo, se eu conquistei aquilo, eu sou capaz. Então, é essa capacidade, esses recursos que você tem dentro de você, que você herdou dos seus pais, mesmo que você não os conheça, você tem que tomar isso como a vida que eles te deram. Esse foi o presente, esse foi o legado. A sua capacidade de viver plenamente aqui e agora, fazendo o seu melhor por essa vida, mesmo que eles não tenham podido. Porque nós não estamos dentro da alma daqueles que nos abandonaram, que nos deixaram, para saber o que passou na alma deles, o que eles sofreram, o que aconteceu. Nós pré-julgamos, e o pré-julgamento, a crítica, só nos diminui, só nos coloca para baixo, só nos tira um valor como humanos. Que mais? Reverenciar não é uma forma de homenagear? Sim. A reverência é uma homenagem que eu faço à vida que eu recebi de presente. O que eles fizeram da vida deles não me diz respeito. Porque eu tenho que dar a eles a dignidade de escolher a vida que eles querem ter, mesmo que eles estejam sofrendo. Eu não posso carregar a dor do outro com pena, porque quando eu fico com pena, eu carrego. Eu posso me colocar a serviço e dizer: se você precisar de ajuda, pode contar comigo, mas eu tenho que esperar ele pedir. Eu não posso carregar por ele, porque é invasão de privacidade. O que eu estou dizendo? Eu sei o que é melhor para você. Você não sabe. Eu não te acho capaz. Inconscientemente, você pode estar se colocando maior do que o outro. E quem somos nós? Nós não somos melhor, nem maior que ninguém. Nós estamos aqui, ó, engatinhando, gente. Não é porque eu tô aqui falando isso para vocês, porque eu já li um monte de Blavatsky e mais não sei o quê, que eu já fiz 30 anos de análise, eu trabalho há 30 anos com isso, com 20 anos de constelação, que eu sei mais do que vocês. Não! Eu tô aprendendo também. E cada aluno e cada cliente é um ensinamento, é um aprendizado. Bom, todas essas situações que nós vivemos, elas vão interferir em nossa forma de agir no mundo, queira a gente ou não. Uma das coisas mais importantes das reverências, né, é que nós podemos nos olhar no nosso lugar de filho. Diante dos pais, nós precisamos ser filhos, para que um dia a gente possa ser pai. Tá?
Então, isso é muito importante que vocês entendam isso. Porque se vocês não tomarem esse lugar de filhos, vocês vão fazer do pai, do marido ou da esposa, uma mãe ou um pai. Vocês sempre vão querer receber aquilo que foi negado para vocês. E na realidade, nada foi negado. Existe uma frase no meu livro de invocações que os mestres falam que é assim: que eu possa, Senhor, entender como é feita a injustiça ou como é feito o aprendizado através das mãos dos homens. Esse aprendizado através das mãos dos homens é que nós chamamos de injustiça. Mas nós atraímos aquilo que nós precisamos olhar. Aquilo que nós precisamos crescer e aprender. A todo instante. E não é fácil, viu, gente? Não é fácil crescer. Não estou dizendo que é fácil, não. Mas o que faz com que se torne mais fácil? Você enfrentar, sabe? É olhar para aquilo. Você faz o luto de uma vez e passa por aquilo. E aí sim, você pode crescer. Essa dinâmica... E 48, eu quero fazer a dinâmica com vocês, gente. Então, nós não podemos esquecer de uma das ordens do amor, que é a hierarquia, né? A hierarquia é assim, significa que cada um tem o seu lugar na família. Aquele que chega primeiro tem o seu lugar. Em geral, a gente imagina que seja o homem, mas não é. É o pai e a mãe que chegam primeiro. Depois o filho mais velho, o segundo filho, o terceiro. Se morreu alguém antes, ele tem o lugar dele. Se nasce um segundo e recebe o filho desse que morreu, um ou outro vai ficar sem lugar. Esse segundo, que seria tido como o primeiro, ele já não é o primeiro, ele é o segundo, e ele fica sem lugar porque recebeu o nome do que morreu. Então, existem muitas dinâmicas dentro dessas hierarquias familiares que nós precisamos olhar e precisamos trabalhar. Porque às vezes a gente acha que está no nosso lugar e na hora de se colocar você vê onde que você está. Totalmente fora. Não importa esse lugar, né, que você esteja, se é o primeiro filho, se é o segundo ou terceiro. O importante é que você ocupe o seu lugar. E olhe para o seu pai e sua mãe como grandes, como maiores que você. E olhe para os seus irmãos com respeito, porque eles vieram antes que você. O que cada um faz com a sua vida é problema de cada um. Não tira a dignidade de ninguém. Porque se quando você tira a dignidade do outro, você tira a sua, achando que o outro não é capaz. Já falei sobre isso várias vezes. Pertencimento, pertinência. Nós, às vezes, queremos honrar alguém que foi excluído. Então, se você exclui um pai porque ele batia na mãe, ou porque ele bebia, ou porque ele era mulherengo, ou que você achava que a sua mãe sofria por conta disso, essa era a dinâmica do casal. E que tem que resolver são os grandes. Os pequenos não podem resolver isso. Ah, mas ele estava matando a minha mãe. Se você é grande, é diferente. Você pode fazer alguma coisa. Mas ela tem que ir à polícia. Né? Existem leis para isso. E você tem que olhar para isso de que forma? Com a aceitação de que esse cara é seu pai. Ah, mas ele era o crápula, ele era assassino. Era, mas é seu pai. Então, cuidado, porque você tem parte dele dentro de você. Porque nós não somos só uma coisa ou outra. Existe uma polaridade dentro de nós. Eu já falei sobre polaridade na live. Vai lá no YouTube, se inscreve, vai ver as lives. Porque eu falo sobre tudo isso. Polaridade, gente, não tem jeito. É escuro e claro, bom e mal. Isso tudo está dentro de nós. Agora, como nós vamos equilibrar isso, é que vai depender da consciência de cada um. Do entendimento, da compreensão, né? E a consciência sempre vai ser a melhor resposta. Bom, eu queria, porque a gente já está acabando aqui o tempo, eu queria fazer uma dinâmica, a gente só tem 10 minutos.
Gente, se não der tempo de terminar, eu quero que vocês façam isso. Eu queria que vocês pegassem 2 cadeiras. Esse é um tema muito vasto, gente. É muita coisa para falar. Em 1 hora não dá. É um dia inteiro. 2 dias inteiros, 3 dias inteiros. Vocês não terem noção, a gente tinha 5 dias de aula com Jacob Sieglind, então, com Gunther Weber, falando sobre família, sobre tudo isso, e trabalhando muito. Então, eu queria que vocês colocassem pai e mãe. Ah, Selene, eu não tenho pai. Tem sim. Tem pai e tem mãe. Você tem um gene de um pai e de uma mãe. Não importa se você não conhece, não importa se ele abandonou, não importa se ele morreu, não importa se ele foi preso. Ele te deu a vida. Você só vai agradecer. Então, se ajoelha em cima de uma almofadinha para não doer o joelhinho e faça essa reverência. Vamos lá que eu vou dizer o que vocês têm que dizer para eles para ajudar um pouquinho. Todo mundo lá? Então, primeiro vocês se ajoelhem diante deles e olhe um pouco para cima. Essa é a primeira situação que você olha para cima. Você é pequena e eles são os grandes. Esse é o primeiro movimento que nós fazemos. Para que você entenda que diante deles você é pequeno. E dê para eles o lugar que eles têm de provedores da sua vida. E você faça primeiro, antes de falar qualquer coisa, de reclamar, de cobrar, agradecer. A primeira coisa é fazer essa reverência pela vida. Sem falar nada. E aí, quando você reverencia, você vai sentindo no seu coração o que flui e que vem de muito longe e que passam por eles e chega até você. Como se fosse um mar de amor, um mar de respeito, um mar de vida, um mar de possibilidades. E aí sim, você ainda com a cabeça baixa pode dizer: papai, mamãe, vocês são os pais certos para mim. E aí você pode dizer: a minha criança sentiu muito a falta de vocês, ou de um ou de outro. A minha criança queria mais. A minha criança acha que recebeu pouco. Mas quando eu olho para a vida que vocês colocaram em minhas mãos, vejo a grandeza disso. E eu quero agradecer todos os recursos, todos os talentos, todas as qualidades que veio com essa vida. E agora eu quero tomar a vida, com tudo que custou a vocês, mesmo que eu não saiba, mesmo que eu não conheça a história, e com tudo que custa a mim. Eu digo sim para tudo que foi, do jeito que foi, como foi. E, por favor, me abençoem se eu faço diferente de vocês com a minha vida. Se eu tomo a vida e posso fazer diferente. Com mais afeto, mais amor, mais respeito, mais alegria, mais abundância, mais prosperidade. Se eu posso ir além de vocês. E por isso eu estou aqui para agradecer as bênçãos pela vida e pelas oportunidades que recebo agora. Obrigada.
Eu tenho um bom lugar para vocês no meu coração e eu amo vocês. Se você achar que precisa fazer isso mais de uma vez, faça a semana inteira, todos os dias, até você entender o que é tomar a vida. E eu espero que você faça algo de bom com essa vida que você acabou de receber. E se você tiver agora alguma pergunta ou quiser dar um feedback desse trabalho, ainda estou por aqui. Até o nosso tempo fechar. Conseguiu, gente? Alguém tem alguma pergunta? Às vezes você não veio para liberar os que vieram antes, mas é para uma oportunidade, porque se você parar para pensar, quem é que falou para você, com raríssimas exceções, que eu quero que você se ferre, eu quero que você morra, eu quero que você tenha uma vida ruim? Quem foi que falou lá atrás isso para você? Ninguém falou. Ninguém disse que você tinha que repetir a história deles. Ninguém disse que eu tinha que me separar, ou tinha que sofrer um acidente, ou tinha que perder dinheiro. Ninguém falou nada disso, na realidade. Então, quando eu tomo a consciência e digo, o Bert diz assim, diga para sua família, sim, por favor, obrigada. Sim para a vida. Por favor, me abençoe se posso fazer diferente. Você pede a permissão para ser diferente. E obrigada, porque através de mim, fazendo diferente, vocês se realizam. É uma oportunidade que você dá para pai e mãe, ele olhar para você e dizer assim, quanto orgulho que eu tenho desse filho, quanto orgulho que eu tenho dessa filha, olha onde eles chegaram, eles conseguiram ir além de mim. Gente, eu sinto isso pelos meus alunos, que estão fazendo coisas lindíssimas aí, lives maravilhosas. E eu digo, nossa, são meus filhos também. Eu vejo dessa forma. Eu fico tão orgulhosa que me dá vontade de chorar quando eu falo. Porque isso é pôr filho no mundo. É passar conhecimento. É passar legado. É isso que pai e mãe faz. É isso que a família faz também. E eu posso ir além deles. Com sabedoria, com amor. Então, você pode sim liberar, Eliana, os seus pais. Liberar aqueles que vieram antes, que não puderam conquistar tudo que você pode conquistar hoje. Pensa nisso. Começa a pensar de forma diferente, não pela dor, mas pela alegria, pelo prazer de estar vivo, pela oportunidade de crescer, de ser, em tudo que você tem aqui, ó, como herança, que é seu. E ninguém vai tirar isso de você. Só você. Se você não olhar da forma como deve olhar. Se você começar a fazer projeção e espelhamento, se tiver muito conflito nas relações, respira e vai buscar olhar para trás. Vai ver o que aconteceu. Deixa que o fenômeno do campo mostre a você. Hoje mesmo eu trabalhei uma pessoa assim. Eles estavam se espelhando. Então, tinha processos atrás de carência de pai e outro carência de pai. Um que morreu e outro porque vivia viajando. Então, assim, nem sempre é só uma morte, é só uma carência mesmo. Mas a carência está lá, como uma falta, como um abandono. Como a criança vê, nós não sabemos. Cada um tem uma forma de entendimento, de compreensão. E é aí que nós criamos os conceitos e os preconceitos. Mas nós não estamos aqui para ser preconceituosos. Nós estamos aqui para ampliar a nossa consciência, numa consciência espiritual, que é universal, onde inclui a todos. Tá tudo certo, mas nós temos escolhas. E a escolha é de cada um. E responsabilidade própria. Vejo vocês quinta-feira que vem.
às 20 horas. Um grande abraço, gente. Já estou passando aqui do meu horário, daqui a pouco eu perco a live. Eu quero jogar lá no YouTube para quem perdeu possa ir ver, tá bom? Um grande abraço e se inscreva lá no meu canal de YouTube e dê seu like. Beijão!